Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em cada lar que nos acompanha pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro e, sobretudo, que essa paz esteja em nossos corações. Vamos dar início a mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem por objetivo o estudo, a assimilação e principalmente a prática do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus, com as explicações do nosso não menos importante mestre Allan Kardec. Participando do programa de hoje, eu, João Menezes, meu pai que aqui está, Lidiane Barreto e Jane Chantre. Obrigado pela sua participação e vamos à nossa página inicial. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem "Que fazeis de especial?" está em Mateus, no capítulo 5, versículo 47, a introdução dessa mensagem, que traz essa pergunta: "Que fazeis de especial?" E é uma pergunta proferida por nada mais, nada menos do que Jesus. Iniciados na revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: "Que fazeis mais que os outros?" Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, Criador, aqui estamos mais uma vez reunidos para colocar em nossas mentes, em nossos corações e dali partir para nossas mãos essas mensagens tão importantes para a nossa vida, dos exemplos de Jesus, nosso Mestre. Obrigado por aqui estarmos, obrigado pela oportunidade que a rádio nos concede de levar estas mensagens ao coração, ao lar de cada um que nos ouve. Fica conosco, Senhor. Acompanhe-nos hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos
hoje fazer a leitura do Evangelho, que é o início do capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. Nós vamos estudar hoje o que Kardec intitulou de Caracteres da Perfeição. E as palavras do Novo Testamento foi registrado por Mateus no capítulo 5, versículo 44 e 48, que é uma continuidade do Sermão da Montanha. Diz então Jesus o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazeis assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, primeiramente aqui nós observamos que Jesus estava fazendo uma pregação para o povo. Então ele recomendou que nós procurássemos amar indistintamente, que, como diz aqui Jesus, se nós amarmos somente aqueles que nos amam, como dizer, não faz mais que obrigação. Eu amo minha esposa porque ela me ama, eu amo meu filho porque o filho me ama. Né? Então há uma correspondência, mas o importante é amar aqueles que ou estão diferentes ou até tentando nos prejudicar. Aí esse amar aí já é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. A gente lembra do finalzinho do capítulo que tem lá no livro Boa Nova, que fala de Joana de Cusa. E aí ela, naquele circo, prestes a ser martirizada, ela e o filho, e um dos soldados pergunta para ela: esse seu mestre vos ensinou apenas a morrer? E ela responde para ele: não apenas a morrer, mas a vos amar. Ela dá essa resposta para o soldado e mostra bem isso, de amar os vossos inimigos, né? Então a gente ainda não está nesse nível de amor. E note que era Joana de Cusa, não era Maria, mãe de Jesus, era uma mulher comum, não era uma esposa, né? Acho que entendeu bem a recomendação de Jesus quando pediu que ela voltasse ao lar e não conseguisse amar o Cusa, que era o marido, como marido, que amasse como filho. Então agora vem o comentário de Kardec. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa proposição, ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer-lhes que se esforçassem para alcançar. Então a gente observa aqui, primeiro, a humildade de Jesus, que ele podia falar, né? Ser perfeito como eu sou, né? Ele era o Espírito perfeito. Era um modelo mais próximo da gente do que Deus. Né? Mas para o povo tinha que ser um exemplo bem marcante. Né? Marcante para o povo judeu era Deus, né? Era o Todo-Poderoso. Então Jesus dá esse exemplo aqui. E realmente, porque a perfeição absoluta, essa só Deus possui, né? Existe o Espírito perfeito, mas ainda mesmo assim é uma perfeição ao máximo que o Espírito pode alcançar, mas ainda não é a perfeição divina. Porque senão todos nós seríamos deuses, né? E aí continua o comentário de Allan Kardec dizendo o seguinte: aquelas palavras, ou seja, de sede perfeitos, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição
é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então está aqui, né? A receita está sendo dada. Como é que a gente chega à perfeição que nos é suscetível, ou seja, aquela que nós temos condições de alcançar? Através do amor. Cada vez que a gente exercita um pouquinho de amor ao próximo, à natureza, ao meio ambiente, aos animais, a gente está dando um passo rumo à nossa perfeição. Inclusive, essa perfeição agora, ela também está voltada, não a que nós estamos tratando aqui, que é a questão da evolução espiritual, né? Mas as empresas hoje, elas estão muito preocupadas com a chamada qualidade, né? Qualidade total. Existe até prêmios, né, que as empresas ganham quando conseguem aquele grau de trabalho com qualidade, né? Então é importante que a gente, se no campo profissional se busca qualidade, porque no campo pessoal também nós não vamos buscar uma qualidade? Fazendo as coisas da melhor forma possível. Não precisa ser só, o Kardec coloca a perfeição como uma condição de trabalho no campo da caridade, mas a gente pode procurar ter qualidade naquilo que a gente faz diariamente. O trabalho, a qualidade na casa espírita, né? É a qualidade do trabalho que a gente faz, é procurar ter qualidade naquilo que a gente fala. Então, se a gente for treinando assim, a gente vai realmente evoluindo e chega um momento que a gente vai entender que a qualidade, a perfeição que Jesus está falando aqui, está voltada para a questão no trato com o outro, que é o amar até os inimigos. Exatamente. Lembrando que todos nós fomos criados como espíritos da mesma forma e com o mesmo potencial. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, um livro em branco cheio de possibilidades, e todos com o mesmo destino, que é a perfeição. Todos somos seres perfectíveis, né? Não importa quanto tempo a gente vai levar, quantas encarnações, mas nós vamos chegar ao nível de perfeição em que um espírito é capaz de alcançar. Depende de nós esse período ser mais curto ou mais longo, mas chegaremos lá um dia, né? Eu sempre, quando eu falo desse estudo, eu sempre coloco esse exemplo, né, de que nós fomos criados simples e ignorantes e Deus apontou uma meta, que é a perfeição. E agora o tempo fica com cada um de vocês, que é o respeito ao livre-arbítrio. Exatamente. A gente vai usar o livre-arbítrio da forma que nós achamos que é melhor, mas ensinamento a gente tem bastante para vermos que esses avatares, esses espíritos evoluídos que passaram pela Terra, todos eles tinham uma mesma proposta, que era chamar a nossa atenção para essa perfeição, né? Tanto é que Confúcio, que foi um desses espíritos que antecederam Jesus aqui na Terra, e ele tem um pensamento que diz, né, que no dia que nasceste todos riam, só tu choravas. Encaminha a tua vida de tal forma que no dia da tua morte todos chorem, só tu sorrias. Então esse encaminha a tua vida, né, é o que é? Fazendo bem, sendo bom, né, fazendo as coisas com qualidade. Então isso aí vai fazer com que a nossa morte seja uma morte tranquila e a gente vai deixar essa tranquilidade estampada no próprio rosto, já como um corpo sem vida. Até é comum as pessoas chegarem no sepultamento, olharem para a pessoa e, né, parece que ela está tranquila, parece que ele está rindo, né? Então, né, a pessoa que não morreu assim, com sentimento de culpa, tranquilo, com sofrimento, né? E deixou uma marca positiva no mundo, né? Fez uma passagem que valesse a pena aqui. E é o que é importante para nós, deixar um legado. Né? Eu dizer que é a marca que nós vamos deixar. Até por egoísmo a gente deveria se preocupar em deixar o mundo melhor, porque a gente vai voltar, né? Então, a gente trabalhando bem para o mundo ser melhor hoje, quando a gente voltar, a gente vai receber o mundo melhor que nós ajudamos a construir. Senão a gente vai ter que começar a juntar os pedaços daquilo que a gente falhamos. Então, termina aqui Kardec dizendo o seguinte:
Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. Isso porque tudo que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se-á nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, do que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus sempre se importou muito com a questão da nossa evolução, né? Da nossa forma de viver, e todos os seus ensinamentos são voltados para isso, para que nós possamos um dia despertar. E é muito melhor ser bom, é muito melhor perdoar, é muito melhor ajudar do que ficar indiferente ao que está acontecendo. E Kardec sempre nos lembrando das duas principais virtudes que nos conduzem a essa perfeição, a humildade e a caridade, e os seus principais obstáculos, que são as suas antíteses, o orgulho e o egoísmo. Em vários pontos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, está lá a humildade e caridade como as principais virtudes que nós devemos cultivar, e o orgulho e o egoísmo como aquelas raízes que a gente deve combater em nós mesmos para alcançar a nossa perfeição moral. Então vamos aqui a uma poesia que será lida pela nossa Jane Champlin, e após a prece vamos ouvir uma música chamada Anjos, gravada pelo grupo Acorde, que tem a ver com esse tema Sede Perfeitos. Do livro Poetas Redivivos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos, a mensagem de Valado Rosas, cujo título é Ascensão. Segue sem repousar, gemendo embora, sob a nuvem de fel que se agiganta. Nossa dor é a subida áspera e santa, em que a mão do Senhor nos aprimora. Serve-nos pinheiral, padece e chora, mas entesoura a fé que vibra e canta. Em pleno charco, o lírio se levanta, e além da escuridão, renasce a aurora. Agradece a aflição que te sepulta nas ansiedades da batalha oculta, em que o gládio do pranto te domina. Bendize a sarça que te dilacera, e encontrarás a eterna primavera no lar celeste da união divina. Jesus amado, aqui estamos, Senhor, ao final do nosso programa, para te agradecer a oportunidade que tivemos de levar a tua moral, os teus ensinamentos para os lares que estão sintonizados conosco nesse instante. Abençoa, Senhor, cada família, principalmente os enfermos, os mais idosos, aqueles que costumam ouvir a rádio durante o dia, Senhor, aprendendo, buscando os ensinamentos que nos farão impulsionar para frente, para o alto, que cada um seja consciente de que este ano que estamos iniciando será um ano bom, um ano feliz, como nós desejamos, se cada um fizer a sua parte. Por mais simples que seja, se
cada um fizer com qualidade aquilo que compete, o ano será de boa qualidade. Também queremos, Senhor, te pedir pelo nosso país, que está passando, Senhor, uma convulsão, com problemas, que Ismael, Senhor, possa estar à frente de toda esta situação, com seu falangeário, a fim de que tudo possa voltar à normalidade. Obrigado, Senhor, mais uma vez te dizemos. E abençoa também, Senhor, a nossa emissora, a sua diretoria, seus funcionários, principalmente, Senhor, os voluntários, os que conduzem a programação da nossa emissora com carinho, com amor, a fim de que ela possa continuar com essa missão, que é divulgar a doutrina, divulgar o teu evangelho a todo o nosso planeta. Quer seja Jesus pelas ondas de rádio, quer seja através da internet, das chamadas redes sociais. Obrigado, e despede-nos em tua paz. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar.
que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.